Graça e paz. Vocês sabiam que um dia todos nós seremos pesados na balança? Todos, indistintamente, cristãos e não cristãos, nós passaremos por um tribunal. A Bíblia diz que os cristãos, aqueles que verdadeiramente se enquadram na doutrina bíblica, não são pessoas que não têm falhas. Todos nós, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos se extraviaram, todos a uma se fizeram inúteis. Mas houve uma restauração, a morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário, para remir um povo, e um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Todas as pessoas que verdadeiramente são guiados pela palavra são reconhecidos pelos seus frutos, e esses frutos são para Deus. As pessoas naturalmente estão vivendo para suas próprias realizações. Me perdoa. Estão vivendo para suas próprias realizações, para suas próprias conquistas, para os seus próprios ideais. Isso é natural. Só que aqueles que verdadeiramente nasceram da água e do Espírito, a Bíblia diz que existe um sentimento neles. Este sentimento vai guiar, não um sentimento propriamente dito das emoções, mas um sentimento produzido pela palavra, pelo direcionamento da palavra de Deus, que é o mesmo que houve em Cristo Jesus. Jesus não buscou os seus próprios ideais, mas sim os do reino de Deus. Então as pessoas que verdadeiramente são guiadas pelo Espírito, elas buscarão o crescimento no meio das pessoas do reino de Deus. E esse é o chamado para a igreja. A igreja foi chamada para ser uma nação, um sacerdócio real, uma nação eleita, pedras edificadas, rochas que são parecidas com Cristo, e como os moravianos falavam, eis o nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Então estes passarão pelo tribunal de Cristo, que é chamado Bema. Eram pequenos tribunais que haviam em Roma, onde se julgavam as causas mais leves. Todos nós seremos pesados na balança. Só que muitos dos que não estão se entregando a Cristo, como a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja que jugo é algo que coloca-se no pescoço do boi para que ele não ultrapasse os limites. Isso que se colocava é algo pesado, mas Jesus está falando, o meu é suave. A Bíblia não está nos tratando como bois, mas está colocando uma referência de que nós temos limites. E pessoas que não têm limites são aquelas que não estão enquadradas na doutrina bíblica. Porque a palavra de Deus ela coloca regras e limites. A Bíblia é subdividida em 50% histórica, mostra a criação do mundo, a escolha da nação de Israel para ser abençoadora entre os povos, enfim, toda a história bíblica. 30% da Bíblia fala sobre escatologia, sobre o retorno de Cristo à Terra, e que está muito próximo pelas profecias. E 20% da palavra de Deus fala sobre regras, que nós encontramos nas cartas do Novo Testamento, que foi direcionada para a igreja, para como nós devemos nos portar. E em nenhum momento nós vemos os cristãos autênticos e verdadeiros buscando as suas próprias realizações. Então Jesus, e aquelas pessoas, o apóstolo Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 1, que se o juízo começa pela casa de Deus, aonde vai comparecer o ímpio naquele grande dia? As pessoas que não estão então justificadas por Cristo, elas comparecerão perante o grande trono branco de Apocalipse capítulo 20, verso 11. Ali todas as pessoas, grandes e pequenas, não importam. Pessoas com muitos recursos financeiros, pessoas com pouco, porque para Deus não há distinção de pessoas. Elas então deverão ser julgadas pela lei de Moisés. 613 mandamentos, dos quais o Senhor colocou para mostrar a incapacidade humana, para reforçar o pecado e para ver como nós somos inúteis perante Deus e a justiça de Deus. Todos seremos pesados na balança. E aí, esse é o perigo dos cristãos, de muitos que se dizem cristãos, não estarem verdadeiramente sendo guiados pela palavra. Quando nós mencionamos essa questão de ser pesado na balança, nós vemos Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, os quais pegou os utensílios do templo do povo de Israel, que foi levado cativo
por permissão do Senhor, para que fossem para a Babilônia. E ele então pegou esse Belsazar, neto de Nabucodonosor, pegou os utensílios do templo e começou a levar, fazer orgias, bagunçando, brincando com as coisas de Deus. Independente da pessoa estar brincando de uma forma mais aberta, ou independente do cristão estar levando de qualquer jeito a vida cristã, ele vai ser contado da mesma forma. Porque Jesus diz lá em Lucas capítulo 13, verso 1 a 5, que se todos de igual modo não vos converterdes, certamente perecereis. Quando nós vemos em 2 Crônicas 7,14, Deus está falando assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, há uma necessidade da igreja de Cristo acordar e despertar para o que nós estamos vivendo, que é o princípio das dores. Então, este homem aqui, Belsazar, ele estava brincando com as coisas de Deus, só que por um momento eles viram uma mão na parede. E essa mão na parede, a escrita, ela diz o seguinte: Mene Mene Tekel Parsim. E aí fala a seguinte coisa: pesado foste, esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. E aqui entra a questão histórica e também escatológica do que aconteceu. Eu não quero entrar nesses detalhes. Haverá um dia que todos serão pesados na balança. Aqueles que verdadeiramente estão sendo guiados pela palavra, eles serão leves nessa balança. Aqueles que não estão sendo guiados pela palavra, seja cristão ou não, porque existem muitos cristãos que não estão sendo guiados pela palavra, e a árvore se conhece pelos frutos. Um dos principais frutos daqueles que são guiados pela palavra é que eles despendem de maior tempo para ouvir e compreender a palavra de Deus, para dar frutos para Deus. Se você não está nessa condição de dar frutos para Deus, e o teu serviço e tudo que você está ganhando e possuindo está acima desse serviço, então você também não está ouvindo de fato a palavra de Deus. Essa é a verdade bíblica. Então todas as pessoas serão pesadas na balança. E aí eu quero colocar aqui apenas 4 situações de pessoas que foram pesadas na balança e que praticamente tiveram o mesmo comportamento, só que pelo fato de verdadeiramente estar levando sobre si as marcas de Cristo, então eles foram achados leves nessa balança, e outros pesados. Por exemplo, nós encontramos Marta e Maria. Marta estava sempre agitada e não prestava atenção nas coisas de Deus. Marta estava preocupada com as suas conquistas, com as suas realizações. Esse é o tipo de crente. Marta estava envolvida com muitos trabalhos. Maria, as 4 vezes que fala sobre Maria, essa Maria, irmã de Marta e Lázaro, e que estava Jesus e ela no mesmo local, as 4 vezes que fala essa Maria estava de joelhos aos pés de Cristo. As duas, no momento em que tiveram a mesma postura de chorar e de medo da morte, Marta foi repreendida e Maria foi consolada. Haverá um dia que todos nós seremos pesados na balança. E muitas vezes você está em algum tipo de dificuldade espiritual, mas Deus te tratará de uma forma diferente, com carinho e com acolhimento, porque você, acima de tudo, tem dado ouvidos à sua palavra. Nós encontramos, por exemplo, os Herodes e os magos do Oriente. Não são 3 reis magos, não são 3, fala que os magos vieram do Oriente. Eles trouxeram 3 presentes, mas isso é uma outra questão. Herodes, o grande, ele diz assim para os magos: dize aonde está o menino para que eu vá adorá-lo. E os magos também foram para adorar o Senhor. Mas os magos acharam o Senhor, porque eles foram verdadeiramente adorar. Adorar tem uma conotação do grego que quer dizer proskineu, como um cão lambeiro da mão do dono. Reverência, santidade. Nós vemos hoje dentro de muitos locais de culto bagunça. As pessoas estão adorando a Deus de uma forma que elas criaram as suas próprias adorações. Só que Deus diz que é do jeito dele. São estas as minhas festas. Nela comparecereis 3 vezes ao ano. Nela vos santificareis. É uma santa convocação. Reverência. Então nós vemos que muitas pessoas têm buscado a Cristo de uma forma errada. Muitas pessoas têm querido ir adorar da sua forma, como Herodes queria. Ele queria adorar, mas para matar o menino, para matar a palavra de Deus, e não para que verdadeiramente houvesse uma adoração e uma transformação. Sobre isso, nós encontramos o Herodes, o tetrarca, e encontramos Zaqueu. O Zaqueu, ele subiu numa oliveira brava para ver quem era Jesus,
para ver Jesus verdadeiramente. Herodes o tetrarca, ele queria ver quem era Jesus apenas por peso na consciência, por medo de ser João Batista, que havia ressuscitado dentre os mortos, que falava do pecado para Herodes o tetrarca. E ele não viu, ele não conseguiu ter relacionamento com Cristo, o reino dele foi dividido e ele então caiu na ruína e destruição. Mas só que Zaqueu, realmente, Jesus disse: Zaqueu, desce, porque convém que eu esteja na tua casa para a tua salvação. Veja a diferença, meus irmãos. Nós também encontramos a diferença entre fariseus e João Batista. João Batista ficou com medo, sim, mesmo tendo ouvido a voz do céu, mesmo tendo visto o Espírito Santo descer em forma corpórea sobre Cristo, como uma pomba. E João Batista por um momento teve medo, mas ele recebeu consolo, ele recebeu o sinal que ele buscava. Ele pediu para os discípulos dele: vai lá e pede um sinal para mim. Ele teve o sinal que buscava. Já os fariseus, não, porque Jesus disse: é uma geração mais perversa que pede um sinal, não terá nenhum sinal dado para eles. Então veja, as mesmas situações, só que o coração era diferente. Então Deus ouve a voz do coração contrito e abatido, que quer se amoldar à sua palavra. Nos encontramos Judas e Pedro. Judas, ele traiu Jesus, assim como Pedro também traiu Jesus. Só que Jesus por 3 vezes diz para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro 3 vezes, de forma triste, disse: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes de todas as coisas. Então Jesus autenticou o ministério de Pedro: vai e apacenta as minhas ovelhas. Pedro, nós encontramos um homem, se nós vemos Judas, ele teve os seus defeitos, mas só que nós vemos Pedro com um monte de defeitos. Pedro anda sobre as águas sim, mas afunda nas águas, por duvidar por um momento. Pedro corta a orelha do soldado, mas ele vai para cima tentando defender Cristo. Pedro discute com o Senhor na própria ceia. E aí Jesus diz: quando você se converter, você anima os seus irmãos. Pedro, mesmo amedrontado, ele segue Jesus de longe ao pátio para ver o que iria acontecer quando Jesus foi preso. E a Bíblia diz: não sou eu Deus também de longe? Eu também sou Deus de longe. Então nós encontramos inúmeras situações nas perguntas, por exemplo, quando Jesus diz: que dizem os homens que sou, que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O único que se prontificava quando Jesus pergunta: vocês não vão embora também? Por causa do discurso da palavra de Deus, que muitas vezes é dura. E Pedro diz assim: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, meu amado, todos nós seremos pesados na balança. Mas se a palavra de Deus estiver dentro de você, e você estiver frutificando como Deus quer, então você será achado leve e não em falta, mas digno pelo sangue de Cristo de entrar no reino dos céus. Como diz lá para a igreja de Sardes: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco comigo, pois são dignas. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.